Olá, eu sou o Pedro, sou Microsoft MVP na categoria de Business Applications e hoje nós iremos aprender como criar gráficos utilizando o Power Automate. Exatamente, parece algo surreal, mas é uma técnica que eu desenvolvi onde é possível a gente criar gráficos dinâmicos e enviar por e-mail, por exemplo, através do Power Automate. Parece loucura, né? Vamos conferir? Então, aqui no Power Automate, eu criei um fluxo de disparo manual. Vou chamar ele aqui, ó, de gráfico com Quick Chart, tá? Ele é um fluxo de disparo manual, só que aqui dentro eu vou inserir um valor manual. Eu quero que toda vez que eu disparar esse fluxo, ele peça esse valor. Então vai ser um número e aqui eu vou colocar valor. Então o nome do meu campo aqui vai ser valor. Toda vez que eu disparar, ele vai pedir para inserir um valor numérico, tá? Próximo passo, tá? A gente vai criar algumas variáveis nesse meu exemplo. Por quê? O que nós iremos utilizar? Nós iremos utilizar já o conhecido Quick Chart. Ele é bem conhecido para quem usa já Power Apps e faz alguns gráficos lá. Ele tem uma galeria gigantesca, olha só o tanto de gráficos que está à sua disposição. Você pode usar a qualquer momento da forma que você quiser, tá? Olha só a quantidade de gráficos. E o gráfico que a gente vai usar para essa aula é esse daqui, esse gauge aqui, que é um gráfico de rosca, né? Então, é esse gráfico que a gente vai usar como base, inclusive vai ter um degradê bem bonito aqui, né? E o valor fica centralizado. E aqui a cor ele vai representando o progresso, né? Quantos por cento tem o gráfico e etc. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma variável. Vou criar uma variável e vou chamar essa variável aqui de vcódigo, tá? Código gráfico. Só para facilitar. E aqui eu quero inserir uma função. Qual que vai ser essa função? Essa função, basicamente, vai ser um concat, tá? Por quê? Se vocês prestarem atenção, esse daqui é o código do nosso gráfico, tá? E aqui nós temos a propriedade data. Por quê? É aqui onde fica o valor. Se eu alterar aqui, ó, colocar 90%, o meu gráfico ele mudou aqui para 90%. Então esse meu valor aqui interno, ele vai ter que ser dinâmico. E para isso a gente vai usar concat, porque eu vou concatenar essas strings aqui com um valor dinâmico e compor esse valor dinâmico. Então eu vou pegar primeiro esse primeiro terço aqui do código, tá? E vou dar um Ctrl C. E aqui a gente vai usar então a função concat. O legal da concat é que eu posso concatenar quantas strings eu quiser. Então, para concatenar string, se for texto, aspas simples, e vou colar o código aqui dentro. Porém, perceba que no nosso código, alguns valores eles já estão com aspas simples. E se a gente deixar assim, o Power Automate vai dar erro, porque ele entende que aspas simples é uma função interna do Power Automate. Então, eu tenho que acabar trocando aqui onde está aspas simples por aspas duplas, tá? Olha só. Aspas duplas. Troquei. Então, esse daqui é a primeira parte da minha string. Agora, a vírgula, porque eu quero colocar a segunda string. E a minha segunda string, eu quero concatenar, vai ser um valor dinâmico, que vai ser exatamente o campo valor do meu gatilho. Então, eu trouxe aqui trigger body e o campo, né, number, que ele gerou internamente. E agora a vírgula, e vou concatenar com a minha segunda string, que é basicamente daqui para frente, tá? O que eu já vou fazer aqui? Eu já vou aproveitar e trocar aqui onde está aspas simples por aspas duplas, tá? Aqui o código vai quebrar, porque para cá ele não reconhece, mas, na verdade, ó, ele até está reconhecendo, então ele reconhece tanto aspas simples quanto aspas duplas, tá? Você pode fazer isso num editor para facilitar, mas eu vou fazer aqui porque é rapidinho. Então, ó, tô trocando onde tá tudo aspas simples, perdão, por aspas duplas, tá? Então, ó, troquei. Então, nossa terceira parte aqui da nossa string,
a gente vai concatenar aqui, colocando aspas simples, dentro dele o nosso código, e a gente fecha o concat aqui com parênteses, tá? Então, esse daqui é o nosso concat. Vou dar um Ctrl A, um Ctrl C aqui, só para garantir que se der falha aqui, ó, porventura, não deu falha, mas legal, né? Ele não deu falha. E tá tudo certinho aqui, tá? Vamos testar, ó. Vou salvar, tá? E a gente vai testar esse nosso primeiro, porque aí a gente quer ver agora se ele vai gerar essa string dinâmica, tá? Então vou dar um testar aqui, ó. Ele vai pedir aqui, insira um valor, vou colocar 40. Vou pedir para ele executar. Concluído. Ele deu um erro aqui, porque eu esqueci de trocar aqui tá no tipo booleano, eu esqueci de trocar para a cadeia de caracteres, tá? Então vamos testar novamente, ó. Manual, ok. Fluxo de execução, vou colocar o valor aqui 40. Fluxo de execução concluído. Agora ele vai executar. Olha só a saída que legal. Ele gerou exatamente o código, só que aqui dentro, ó, no data, tá o valor dinâmico. Então, é isso que a gente queria, tá? A gente queria esse valor dinâmico. Então, a primeira parte do nosso código a gente já tem. Porém, não basta só ter esse código aqui, tá? Por quê? Porque para ele gerar o gráfico, ele precisa da chamada aqui da API, que é essa parte aqui inicial, que é https wikchart.io /chart interrogação c igual. Então essa é a minha API. Eu preciso concatenar isso com outro código, tá? Só que além disso, a gente precisa fazer o encode disso daqui, tá? A gente precisa fazer o encode desse nosso código. Afinal, ele está em forma de código. Eu preciso deixar uma característica de URL, assim como o endpoint aqui do QuickChart. Então, a gente vai editar, vou criar uma nova etapa, tá? Eu poderia fazer isso tudo na mesma, só que aqui a gente vai quebrando para facilitar o entendimento e a compreensão, tá? Então, ó, variável, vou iniciar uma nova variável e vou chamar essa variável aqui de VURL. Ela vai ser do tipo string, cadeia de caracteres. Eu vou chamar uma função aqui, novamente a gente vai usar novamente a concat. Só que eu quero pegar a concat e minha primeira parte agora do texto que eu quero concatenar é justamente meu endpoint aqui, ó. Eu vou até o igual. Copiei, colei, certo? Agora, eu quero concatenar com o resultado da nossa variável aqui em cima. Então, que função nós iremos utilizar? Nós iremos utilizar a encode URI component, tá? E aí, eu quero fazer o encode do meu resultado acima, da minha variável. Então, aqui em valor dinâmico, vou selecionar aqui, ó, a minha variável vcódigo gráfico, tá? Então, ele vai fazer o encode disso daqui, concatenando com a minha API, que é o quickchart.io, tá? Vou dar um salvar. E vamos ver agora, vamos testar aqui como vai ficar. Olha só, ele vai pedir novamente, toda vez que eu disparar, ele vai pedir um número, eu vou colocar aqui 50. E por que eu fiz isso daqui, né? Isso daqui, pensa que é um diamante bruto. Então, assim, você vai usar para diversas finalidades. Pô, eu quero gerar um gráfico, por exemplo, eu tenho um Forms, uma pesquisa, e eu tenho o meu mail. Eu sei que tem 500 pessoas que precisam responder. E aí, todo dia eu quero gerar um gráfico de acompanhamento dessas respostas. Então, se responderam, né, 50 pessoas, o meu gráfico vai... Eu tenho 500 e eu sei que 50 responderam, então o meu gráfico ali vai mostrar 10%. Então, olha só até onde a gente consegue ir com isso, tá? Então isso daqui é um diamante bruto. Cabe a você lapidar aqui. Tô dando a ideia. Olha só que legal. Então, agora ele trouxe no formato de string aqui, ó. Se eu copiar isso daqui, Ctrl C, vem aqui no meu navegador, Ctrl V. Olha só, eu já tenho um gráfico aqui. Ele gerou o gráfico 50% e tal. Só que isso daqui agora, eu preciso trazer para o meu OneDrive, salvar isso em formato de imagem, para aí agora depois inserir dentro de um HTML num e-mail, por exemplo. Então o que a gente vai fazer? Próxima etapa aqui,
a gente vai adicionar uma etapa do OneDrive, OneDrive for Business, que é essa daqui, ó, carregar arquivo de URL. Essa ação aqui ela é bem legal porque ela já pega um, uma URL, um arquivo, né, que está em alguma URL pública e puxa isso sem precisar de conector premium. Olha só que legal. Então aqui na etapa, na URL de origem, eu vou colocar o quê? Vou colocar a minha variável VURL, que é aquela variável bonitinha que eu gerei ali. E aqui o nome do arquivo, olha só o que eu vou colocar. Vou colocar gráfico, gráfico rosca ponto .png. Vou gravar ele, né? Vou criar ele com formato PNG, tá? E aqui no substituir, eu vou colocar sim. Porque se amanhã ou depois gerar um novo gráfico, ele vai substituir aquela imagem com valor atualizado e vai reenviar. Então, eu vou dar um salvar aqui. Vou aproveitar e abrir o OneDrive aqui, ó, para a gente ver o arquivo sendo criado, tá? Então, aqui, meus arquivos. Olha só. Deixa ele carregar. Eu não tenho ele criado aqui ainda, tá? Eu tenho esses dois aqui de teste, que eu tinha gerado de teste. Vou até deletar. Ok. Então, não tenho nenhum gerado aqui no meu root, na minha raiz. Eu vou pedir para testar. E vou colocar aqui um valor 10%, tá? 10, né? Vou colocar o valor 10 e lá ele vai gerar o percentual. Vou dar um concluído aqui. Ele vai executar. Executou. E olha só, vou dar um F5 aqui no meu navegador, no meu OneDrive. E olha só a minha imagem aqui, o meu gráfico. Tá bonitão aqui já, ó. Com valor 10% e aqui a representatividade. Então, olha só que legal. Já fomos longe pra caramba. Agora, o que a gente precisa fazer? Obter o conteúdo desse arquivo que ele acabou de criar. Tá? Então, vou utilizar novamente um conector aqui do OneDrive. E vou usar aqui, ó, obter conteúdo do arquivo usando caminho. E como eu já tenho o caminho aqui ele gera como saída o caminho, então eu só basta eu referenciar aqui, ó, adicionar um conteúdo dinâmico e vou colocar aqui, ó, caminho. Colocar caminho, pronto. Ele já tem o caminho do meu conteúdo, tá? Agora, olha só que legal. Nós iremos iniciar nossa terceira e última variável, prometo. E como eu disse, eu estou fazendo aqui usando variáveis para ficar mais didático, porque aqui a gente vai, de forma polifásica, entendendo a estrutura do código, tá? Vou iniciar mais uma variável e vou colocar aqui, ó, vbase64, tá? Então aqui vai ser minha variável, minha última variável, e ela vai ser também do tipo string, tá? E aqui, qual função a gente vai utilizar? A gente vai usar a função data URI, tá? Ele pega exatamente além dele pegar o encode, ele já transforma esse conteúdo num base64, tá? Basicamente. Então, eu vou pegar aqui, ó, o data URI do meu obter conteúdo do arquivo. Então, vou pegar aqui, ó, conteúdo do arquivo. Vou dar um salvar. E essa variável aqui, essa vbase64, que tá aí o nosso produto final. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, e adicionar uma etapa do Outlook, tá? Eu vou deixar para executar esses dois aqui, a gente depura eles de uma vez para facilitar. Então, vou usar aqui, ó, conector do Outlook 365, enviar um e-mail. Vou colocar para enviar para mim mesmo esse e-mail. Vou colocar aqui, ó, gráfico quick chart, tá? E aqui eu vou alternar o editor para o modo HTML, tá? Por quê? Porque a gente agora precisa gerar um HTML para ele embedar essa imagem. E aqui no meu GitHub, que eu vou deixar o link na descrição, tem um repositório com um corpo HTML já pronto aqui, tá? Então, você vai copiar esse corpo HTML aqui, ó, vou copiar e vou substituir aqui, ó.
substituir, tá? Eu posso tirar aqui esse corpo, esse título. Tirei, ok. Deixei HTML, né? As limítrofes aqui da tag, né? HTML e barra HTML fechando. E aqui dentro, tá? Eu posso alterar aqui o alt, né? Que é a legenda da imagem. E aqui onde está o IMG, source, né? O src igual. Aqui tudo que está dentro das aspas duplas, eu vou deletar, tá? E aqui dentro dessas aspas duplas, a gente vai inserir um valor dinâmico. E qual que é o valor dinâmico? É minha variável, aqui, ó, meu vbase64, tá? Então, estou concatenando esse meu HTML com essa minha variável aqui, tá? Vou salvar e vamos testar. Estou com o meu e-mail aberto aqui, tá? Então tem que chegar um e-mail aqui e quando eu abrir esse e-mail, a imagem tem que estar bonitona lá. Então vamos testar aqui, ó. Testar manualmente. E o valor aqui, eu vou colocar 75. 75%. Eu quero gerar um gráfico com 75%. Vou dar um concluído e que rufem os tambores, tá? Vamos ver, ó, já fez aqui a metade do processo, finalizou o processo. Se eu vier no meu e-mail aqui, quando eu abrir esse e-mail aqui, ele tem que estar com um gráfico bonitinho. E olha só que legal. Maravilha, hein? Claro, aqui eu trouxe só o gráfico, mas eu poderia trazer um texto, fazer uma espécie de BI por e-mail. Olha só que legal, né? Mas claro, isso daqui é para casos como eu disse, né? Pô, eu quero gerar um resumo de uma ação que está em andamento, né? Um preenchimento, uma pesquisa. Eu quero mandar esse report para alguém. Só que eu não quero mandar só o número, eu queria mandar um gráfico bonito. Olha só que legal. Olha o tanto de possibilidade que isso daqui abre para gente. Sem falar que, como eu mencionei, você tem toda essa imensidão aqui de gráficos para você utilizar. Poderia muito bem estar usando uma barra de progresso aqui, também ficaria bem legal. Além de tudo, eu poderia customizar isso daqui se eu quisesse, entendeu? Me aprofundaria um pouco aqui na linguagem e criaria algumas customizações, tipo mudar a cor de fundo aqui e tudo mais. Então tudo isso é personalizável e olha só que legal. Você tem toda essa imensidão aqui ao seu favor. Então é isso, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. Se não é inscrito, tá perdendo. Inscreva-se aí no canal agora. Ativa o sino para não perder nenhuma novidade. E me siga nas redes sociais. Lembrando que todos os links que eu mencionei aqui durante o vídeo estarão na descrição. Certo? Vou nessa. Até a próxima. Falou!